Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini, dar uma boa noite aí para vocês e como eu gosto de falar, uma boa tarde ou bom dia para quem estiver assistindo isso no futuro. Hoje tocar um tema bem interessante, bem bacana. Hoje é 11 de setembro, então é uma data interessante para a gente falar um pouco sobre o nascimento, a data do nascimento de Cristo. Tem questões proféticas, símbolos muito bonitos, e até para elucidar um pouco aquilo que o sistema religioso ele sempre fez confusão, e a data que eles colocam para nós, como por exemplo 25 de dezembro, que tem muito mais uma ligação com algo pagão, também está relacionado a Cristo, mas eu vou explicar para vocês como se dá toda essa questão. Quem quiser, compartilhe o link dessa live, que eu creio que ela é muito importante até para líderes religiosos que talvez confiam demais naquilo que o sistema religioso coloca para eles, e talvez eles vão ter uma outra visão daquilo que a Escritura contém. Dar uma boa noite para todas as pessoas aí. Eu não costumo muitas das vezes, pessoal, olhar no chat para não ter atenção dividida e poder colocar os assuntos sempre de uma maneira mais sucinta, sem muita enrolação, sabe? E sempre busco que a informação a ela seja dada primazia, né? Mas vocês sabem que eu tenho muito carinho e amor por vocês. Eu tenho vocês como uma grande família metafísica. Tá? Estou muito feliz, inclusive, pelo número lá no Telegram, que chegamos a 10k. É um número bonito, fiquei feliz. E isso é bem bacana, coisas que às vezes eu não compartilho no canal, mas compartilho lá. E também é uma das formas, uma fonte de expandir esse tipo de informação, essas mensagens. E eu vi uma pessoa aqui comentando que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Coloquem se vocês estão me ouvindo, tá? Ao vivo é assim mesmo, sempre tem defeitos. Coloquem para mim aqui. Ok. Então, pessoal, lá no Telegram a gente tem a chance também de compartilhar, ter um outro meio de comunicação. Eu tenho buscado ficar um pouco longe de redes sociais no geral, mas do WhatsApp principalmente, mas o Telegram ele é uma ferramenta bem interessante por enquanto. E é isso, vamos começar então o estudo. Eu não quero me alongar muito, a outra live talvez seja cansativa para alguns, tem pessoas que não têm paciência, né, talvez também não tenham tanto tempo ou paciência para estarem ali em frente a um vídeo, seja no celular ou no computador, mas eu entendo que vale a pena sim, quando a gente tem sede de informação e aquilo vai edificar a pessoa, né? Vai fazer com que ela aprenda várias coisas. Mas para pessoas que não têm paciência, eu até compreendo sim que muitas das vezes pode ser cansativo, uma live de mais de 1 hora, 2 horas, etc. Então vou começar aqui em Gênesis 1, do verso 14 ao 19, que diz o seguinte: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, ou seja, que é o firmamento, tá? Para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam esses luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. Salientando aqui, vamos começar, porque sempre já virou uma rotina. Geralmente as coisas que coloco aqui percebi que são polêmicas para muitas pessoas que estão no sistema, né? Quando a escritura aqui fala que foi tarde e amanhã,
significa que foi noite e a madrugada, o dia quarto. Então, o período escuro, ele é apenas um período de passagem. Tá? O dia ele tem, dentro do conceito hebraico e conceito real e de luz, relacionado à luz, ele são 12 horas. E o período noturno, ele é um período de passagem, também contado, mas ele é um período apenas de passagem. Então, que horas a que horas o dia se inicia? O dia se inicia quando o sol dá seus primeiros raios de luz. É ali que se inicia o dia. Tá? Aqueles que guardam Shabat ou entendem que o conceito hebraico era no crepúsculo, está equivocado. Tá? O que eles faziam sim já era uma guarda nesse período noturno, tá? Porque obviamente os vigilantes, os guardas, eles tinham que já ficar a postos para esse período, porque muitas das vezes o ladrão ele vai usar o quê? A calada da noite para fazer o seu intento, né? O seu roubo. Mas o dia ele começa com os raios do sol. Um dia eu vou estar elucidando para vocês a questão de qual o dia que Cristo morreu, porque realmente ele não é a contagem que a Igreja Católica coloca, tá? Mas da maneira que eles colocam, que eles contam. Mas tampouco é da maneira que algumas pessoas começaram a colocar na internet, que Cristo morreu numa quarta-feira, né, e fazem um tipo de confusão em relação a isso, porque na verdade eles desconhecem a questão da verdadeira contagem, é a hora que o dia começa mesmo. O dia começa com os raios do sol e não no crepúsculo, tá? Não começa com as trevas para vir para o dia. Primeiro é o dia, depois que vem a parte escura como passagem. Por que eu li aqui Gênesis 1? Porque eu quero que vocês tenham em conta que a Escritura ela fala de sinais, tempos determinados para dias e anos. Toda a questão dos luminares na expansão dos céus, ou seja, no firmamento. E isso inclui as estrelas errantes. No caso, Sol e Lua são considerados estrelas, tá? Mas estrelas errantes. Para aquele que talvez venha ouvir isso aqui pela primeira vez, tenha consciência de que a Lua, sim, é uma estrela errante dentro do conceito antigo de cosmologia. Hoje, a astronomia colocou outros conceitos, mas a Lua também é uma estrela errante. Assim como as estrelas do firmamento, que são as estrelas fixas. E o firmamento, ele também faz parte de toda essa questão do calendário. Poderíamos dizer que o calendário correto para toda essa questão, ele é o calendário lunisolar estelar. Tá? Nós também devemos sempre levar em conta a questão do firmamento, que ele, em conjunto, eles vão demarcar a questão dos sinais para tempos determinados, para dias e anos. Mas principalmente essa questão dos sinais. Então, quando a gente fala sobre o nascimento de Cristo, numa data como hoje, que ela ficou conhecida, né, pela questão do atentado das Torres Gêmeas. E o que ocorreu naquele dia, pessoal? A elite mundial, os senhores do mundo, eles conhecem todas as questões que não foram colocadas para a maioria das pessoas no sistema religioso. Os cabalistas, tá? Não quer dizer que a Kabbalah em si é algo maligno, mas ela é um tipo de sistema de sabedoria do qual a semente maligna tomou para ela, então ela usa de maneira invertida para eles. Então eles mexem com questões de números, simbologia, porque tudo isso tem a ver com energia, tá? Com frequência e vibração. Eles sabem como o nosso mundo funciona, principalmente de maneira macro para micro, de maneira espiritual. Então eles usam números e datas, e eles conhecem todas essas questões, alinhamentos, questões energéticas dos seus monumentos, e na simbologia, quando você começa a estudar isso, você vai perceber que foi feito um ritual nesse atentado das Torres Gêmeas. Um exemplo para que nós possamos ver como eles já conhecem isso, é que em filmes, eles retratam muito desse mundo espiritual, e aquilo é uma forma de comunicação, tanto de programação, mas como comunicação entre esses que são da elite maligna. No caso, por exemplo, temos o filme Matrix, né? Se eu não estou equivocado, ele é do ano de 1999. E numa das cenas em que o Neo ele está ali com o Sr. Smith, ele coloca o passaporte dele ali, o passaporte dele fica em cima da mesa, e é possível
ver a data de expiração do passaporte dele. E a data de expiração do passaporte dele é um 11 de setembro de 2001. Olha que interessante. Vocês creem que isso foi uma coincidência? Então a elite, os cabalistas, eles se comunicam, colocam mensagens e muitas das vezes seria como uma espécie de zombaria do público comum, dos quais eles entendem como escravos deles. E da mesma maneira que eles fazem isso, eles querem zombar do Eterno. Eles querem zombar de Deus e das coisas que Deus ele colocou como um padrão. Então, no calendário gregoriano, que é esse calendário que nós temos, dos quais eles mudaram todos esses princípios para que nós nos perdêssemos nas contagens, nós não tivéssemos mais as bênçãos daquilo que o Eterno ordenou. No caso, por exemplo, existe a guarda do descanso, do repouso, chamado Shabat, que não seria necessariamente aquilo que nós conhecemos por sábado, do dia da semana gregoriana que nós temos, mas ele tinha um tipo de sistema diferente, relacionado inclusive aos corpos celestes. No caso, o mês, ele começava num dia primeiro em relação à lua, e o sol ele demarca os anos, e o firmamento, também como uma espécie de roleta ou catraca celestial, continua demarcando todos esses alinhamentos junto com as estrelas errantes, que são estrelas não fixas no firmamento, mas que possuem energias e possuem frequências, questões sonoras de ressonância e energia e luz, do qual ajudam na interação da existência desse mundo temporal que nós estamos, inclusive também nas regiões celestes. E nessa região onde nós estamos, esses corpos celestes ainda se refletem para nós de maneira interdimensional. No caso, por exemplo, vale lembrar que tem um cientista chamado Eric Doller, ele entende que o próprio Sol ele está sendo passado de uma maneira interdimensional para nós. Ele entende que é como que esse corpo celeste estivesse em outro local e nós vemos aqui uma espécie de reflexo ou ponto focal. São coisas complexas, mas que fazem parte de uma cosmologia muito diferente, mas que faz parte da sabedoria antiga, das quais a astronomia ela mudou. Hoje ela corrompeu isso e, na verdade, nos passa uma ficção científica, aquilo que eles nos apresentam no cinema. Então, para falar sobre essa questão do nascimento de Cristo, nós percebemos que, quando foi feito o atentado das Torres Gêmeas, ele, na verdade, foi um ritual, onde as torres elas têm uma simbologia dentro do princípio das sociedades secretas, tá? Essas colunas. A questão do pentágono também tem a ver com o pentagrama, que são formas geométricas para a expansão desse tipo de energia, das quais as entidades malignas elas usam. Não é uma espécie de frescura ou apenas por nada que eles pedem que sejam feitos, por exemplo, formas geométricas colocadas de algum tipo seja de pólvora ou algum tipo de material específico para que ocorra algo científico, algo para que essas entidades possam se manifestar naquele meio. E isso tem questões energéticas, geométricas, então por isso que eles fazem tudo isso. Na questão, por exemplo, do pentágono, tem a ver com o pentagrama, então lá também percebemos que o pentágono foi atingido por algo, alguns entendem que foi por um avião, outros entendem que foi um míssil, que eles mesmos lançaram contra o pentágono. Percebemos, inclusive, até mesmo para aqueles que conhecem a questão da teoria de conspiração, né, que assim eles chamam, mas nós sabemos que hoje são fatos que muitas das vezes estão na nossa cara, e a melhor forma de esconder algo é colocando aquilo bem na nossa frente, para que nós não percebamos. E existe um jogo do Steve Jackson que já mostrava em suas cartas essas questões, né, como o pentágono sendo atingido, as duas torres, né, existem diversos filmes que já mostravam isso, e ali tem um tipo de demarcação, uma demarcação para eles que é uma espécie de afronta e sinal de fim dos tempos, que nós estamos chegando em algum período, e talvez até esteja relacionado a uma figura antimessiânica que esteja para vir, assim como tal data apontou para o nascimento de Cristo, porque, segundo o calendário gregoriano, Cristo ele nasceu no 11 de setembro, e eu vou, no decorrer da live, colocar o porquê eu entendo essa data, e aí vocês vão compreender isso de maneira bíblica e de maneira, inclusive, científica, relacionada aos corpos celestes. Então, vou ler aqui com vocês João 1, verso 14, que diz o seguinte:
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar, tá? Em relação à palavra desse verso aqui em grego, ele tem a ver com a palavra tabernáculo, tá? Ou seja, corpo, o teu avatar, local de habitação ou morada. E vale lembrar que nós somos morada do Espírito. E nós podemos entender, inclusive na cultura judaica, o mês de Tishrei, ele é a época da festa dos tabernáculos. Ou seja, podemos também dizer que Cristo, ele tabernaculou, né? Não sei se haveria esse verbo, mas ele entrou em um tabernáculo nesse mês. Isso a gente começa agora a entender toda a questão do momento que foi o nascimento de Cristo. E a festa dos tabernáculos ela é conhecida em hebraico como shofarot, que significa em hebraico trombetas. Tá? E isso é uma das 7 festas solenes dadas por Deus a Israel. Inclusive em Levíticos 23, verso 4 diz: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Ou seja, sendo comemorado isso, né, pelo calendário bíblico, no 1º dia do 7º mês, tá, chamado Tishrei, correspondente a mais ou menos, no nosso calendário gregoriano, setembro e outubro. Tá. Mas a ênfase que eu quero dar é como Cristo nasce no começo desse mês, que significa, tem significados bem interessantes. O shofar, inclusive, a trombeta, né? Ao contrário do que muitos pensam, ele não é um instrumento musical na concepção da palavra, tá? Pois ele não possui diria assim, um som harmonioso, embora ele se assemelhe um pouco à trombeta que nós conhecemos, tá? Mas o propósito dele, a razão do shofar, ela é muito mais profunda, tá? Ela é um chamado estridente e agudo para o arrependimento. Esse é o entendimento hebraico. Ou seja, um chamado arrependimento para todos aqueles que reconhecem o seu toque. Poderíamos dizer um lamento. Né? O shofar ele é feito do quê? De chifres de carneiro, né? E é interessante que o chifre do carneiro, o shofar, ele está intimamente ligado a Israel devido ao fato de ter sido um carneiro, inclusive, o substituto de Isaac no Monte Moriá, onde Abraão ele levantou os seus olhos. Isso está em Gênesis 22, verso 13, diz o seguinte: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Inclusive, a questão do shofar e o carneiro aqui, na época em que Abraão estava oferecendo a Isaac, como uma alusão ao pai, obedecendo a sua lei, entregando ao seu filho, né? Ou seja, Yeshua, Jesus. E a época disso está ligado exatamente ao mês de Nisan e a questão do sacrifício. E astrologicamente, nós poderíamos inclusive já ligar isso a questões do céu, ao signo de Áries, tá? Que é o carneiro, ou seja, o sacrifício. Agora, voltando à questão da trombeta. O propósito da trombeta na Bíblia, ele pode ser aplicado, por exemplo, como sinal usado para levantar o acampamento do tabernáculo durante a peregrinação no deserto. Nós vemos isso em Números 10, do verso 1 ao 2, que diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Olha que interessante. Então ela era tocada no momento que eles tinham que partir de algum lugar. Bem como sinal para a preparação para a guerra. Também isso está relacionado à trombeta. Que diz, por exemplo, tem um verso aqui de Números 10, do verso 9, diz o seguinte: e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Outra função também seria de marcar o início do mês, que é a chegada da lua nova, e também o ano novo, ou seja, as festas bíblicas. Então a gente vê em Números 10, verso 10, diz o seguinte: semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades,
E nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou Yah, vosso Deus. Então aqui a gente percebe que tem vários significados a questão do shofar. E o shofar também era tocado, isso é bem interessante, no ano do jubileu, que é Yovel, né? Anunciando a libertação da escravidão e da penúria. Então, em Levíticos 25, do verso 9 ao 10, diz o seguinte: Então o mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra, e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Nós também vemos isso relacionado à questão do toque da trombeta, relacionado à anunciação, a uma coroação real. Tá? Em 1 Reis, capítulo 1, verso 34, diz o seguinte: Por fim, Isadoc, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão. Então tem a ver com coroação. Então, olha que interessante, pessoal. O mês que Cristo nasceu, em resumo, ele está ligado ao quê? A essas trombetas, que elas lembravam o quê? O sacrifício, o levantar do tabernáculo, quando eles tinham que sair, tem a ver com o corpo, tá? Tem a ver com guerra, tem a ver com o início do mês, que é a lua nova, com o início do ano, tá? De jubileu. Isso é bem interessante, a gente consegue entender a data de Cristo, porque o que seria o jubileu? Ele seria um conjunto de 7 semanas de anos, ou seja, passados 7 anos, você contava uma espécie de uma semana. Passada mais um outro conjunto de 7 anos, você contaria como uma segunda semana. Então você iria fazer isso 7 vezes. Ou seja, 49 anos. E no 50º ano, você o guardava, como uma espécie de macro descanso, como um Shabat. Então, a gente consegue perceber que Cristo ele nasceu em um ano de jubileu, no início de um mês, tá? Do mês sétimo, que está relacionado com todas essas questões de sacrifício, corpo, guerra, coroação e descanso. Pela Escritura, nós também conseguimos saber de outra maneira, através, por exemplo, de quando Gabriel ele diz a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. E também a gente consegue saber quando seria essa data aproximada através do conhecimento dessas questões que eu coloquei para vocês e qual seria a data aproximada da fecundação de Maria, ou seja, o dia que ela engravidou. Zacarias ele era do turno de Abias, ele era um sacerdote. Em 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 10, diz o seguinte: a sétima, a Acós, ou seja, aqui está falando sobre o turno, tá? Que era o sétimo turno era de Acós, e a oitava a Abias. E nós sabemos que Zacarias era de Abias, ou seja, esse oitavo turno. O que eram esses turnos? O rei Davi ele fez uma separação desses turnos dos sacerdotes, e eles serviam 2 vezes ao ano, tá? Em 24 turnos, ou seja, ele dividia o ano em 2, e esses sacerdotes serviam 2 vezes ao ano, tá? Ou seja, 24 turnos. E é bem interessante. Então, Zacarias servia exatamente, quando nós fazemos a contagem, na 10ª semana do primeiro semestre do ano. E nós sabemos que Jesus ele nasceu no início do outono, após a colheita de agosto, quando os pastores, né, eles pastoreiam os rebanhos nos restos da colheita, tá? Não era um inverno ou algo do tipo, quando tem muita chuva. E nós sabemos que Tishrei, ou seja, o primeiro dia de Tishrei, desse 7º mês, ele é o início do ano hebraico atualmente. Na verdade, o ano hebraico ele começa em Nisan, tá? Esse é o 7º mês. Ele é essa festa das trombetas, que tocamos para anunciar um novo rei. E Zacarias, ele estava no templo, tá? Durante o curso de Abias.
E nas últimas 2 semanas de maio, nós podemos calcular no nosso calendário, ele foi para casa e ele engravidou o quê? Isabel, em junho mais ou menos. Ou seja, João Batista. E João Batista, ele nasce no mês de Nisan, uma festa de Pessah, que é o que nós chamamos de Páscoa. Inclusive o nome de João, ele significa Yah é gracioso, né? O Senhor é gracioso. Na última live eu até comentei um pouco sobre João ter vindo no espírito de Elias, né? Então eu vou ler aqui para vocês Lucas 1, verso 26 ao 33, que diz o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, Yeshua. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, quando nós começamos a fazer as contagens de tudo isso, qual seria o mês que Maria ela ficou grávida? Ou seja, que houve essa fecundação? É dezembro. Tá? Vamos aqui ler a passagem, inclusive, de Lucas 1, do verso 34 ao 55, que diz o seguinte: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, ou seja, a Ruach HaKodesh, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Deixa eu colocar aqui mais uma questão para vocês. A Ruach HaKodesh é o aspecto feminino na parte divina, ou seja, para que o pai ele pudesse conceber, né, ou seja, ter um filho, e para que Maria pudesse conceber, muitas pessoas, inclusive judeus, eles acusam a figura de Cristo como Messias como se fosse um ser híbrido. Tá? Eles acusam que Deus ele não teria filhos. Né? Mas muitos deles desconhecem, inclusive, a questão de como se dá esse princípio, o masculino e o feminino. Nós vemos isso todos os dias das nossas vidas, e é assim que é nos céus. O Pai, o masculino, e a Ruach HaKodesh, o feminino, tomou o corpo de Maria e proporcionou que ela pudesse ser fecundada. Do contrário, se Deus ele tivesse diretamente tido um filho com Maria, inclusive poderíamos dizer que Cristo ele seria uma espécie de híbrido e que Deus, o Pai, estava tendo filho com uma humana. Vocês compreenderam isso que eu estou dizendo? Depois vocês ouçam isso novamente. Tá? Agora, o que ocorre? A Ruach HaKodesh, como uma esposa do Pai, literalmente, ela toma Maria e proporciona que ela tenha o quê? Cristo, como uma barriga de aluguel, como avatar, para que Cristo fosse concebido e viesse aqui no mundo. Porque qual é a via para vir a esse mundo? A via para que ele nascesse humano é pelo ventre da mulher, que é o portal das águas, o portal natural para que uma pessoa nasça. Então, para que ele pudesse vir aqui, mas sendo filho do Pai e da Ruach HaKodesh, ou seja, ele veio aqui e precisou disso. Então a Ruach HaKodesh, ela vem sobre Maria para proporcionar que ela pudesse ter a Cristo. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Cristo não é uma espécie de híbrido. E sim, ele é um ser divino, ou seja, o espírito dele é divino. Nós, tanto que ele nos chamou de Elohim, porque nós também temos essa parte divina, porque nosso espírito vem do Pai, obviamente, mas ele é 100% humano. Né? Ele não é um híbrido, um filho. E inclusive, para aqueles de plantão, não, o Espírito Santo ele não é algo masculino, tá? Ou seja, eu já vi até pessoas falando, não, ele é filho de Deus, mas gerado pelo Espírito Santo, e as pessoas ficam às vezes em choque quando ouvem que a Ruach HaKodesh é o aspecto feminino disso, lá em cima, nos céus, então elas ficam em choque e pensam, não, tem que ser algo masculino, não pode ter gênero. E aí, me desculpem, né, Cristo ele não seria filho de dois homens, tá? Misericórdia, né?
Então vamos começar a abrir a mente para as coisas a como ela deve ser. Tá? Eu coloquei lá no Telegram, inclusive, uma mensagem que fala sobre essa questão da homossexualidade. O porquê Deus ele respeita esses padrões, porque esse padrão já existe lá na glória. Mas a Igreja Católica ela não te ensinou, tá? E ela sabe disso, tá? Eles sabem disso, e eles colocaram de maneira subliminar que eles acabam colocando a figura de Maria e adorando-a. Então eles criaram aquilo que nós chamamos de trindade, a trindade católica, ocultam o princípio feminino, exaltam Maria de uma maneira e fica o pai. Eles ocultam que o Ruach HaKodesh é feminino e colocam um filho, e criaram uma espécie de trindade muito mal explicada, né? Um aspecto de família muito mal explicado. Até os pagãos conheciam melhor isso, porque quando você pega trindades pagãs, que na verdade elas são o quê? Uma imitação do divino lá em cima, então eles sabem como é, e aí você sempre via as trindades pagãs com um pai, uma mãe e um filho. Agora, no cristianismo isso se perdeu. O judaísmo ele oculta também isso, porque eles sabem dessa questão, mas é algo muito... Existe uma espécie de tabu em relação a isso, mas é isso a verdade, é taxativo. É pai, mãe e filho, masculino, feminino e a geração de seres, no caso, Cristo, como o Filho Santo, o Filho amado. Continuando aqui. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis que aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. É interessante que na cultura hebraica eles sempre souberam que a criança, e hoje, né, por meio da ciência, nós também já sabemos disso. As crianças, elas já interagem, e desde o ventre elas já recebem um tipo de avaliação do Eterno em relação à vida dela, e elas também já sentem as coisas e já mostram quem elas são. Muitas pessoas perguntam, e crianças que morrem, o que ocorre com elas? O Eterno ele vai avaliá-las mediante o tempo que elas estiveram aqui, mediante o conhecimento delas. Já no ventre, elas já podem mostrar quem são. Não à toa que, quando Jacó e Esaú estão no ventre de Rebeca, ocorre que eles já lutavam. Ou seja, já havia uma inimizade ali, né? Tendo em vista que Esaú, ele significa uma tentativa de Satanás, de alguma maneira, ainda desconhecida dentro de tudo que eu tenho estudado, mas de colocar a semente ali e usurpar a primogenitura e usurpar a questão da linhagem santa onde viria o Messias. Continuando os versos. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha que interessante a questão do fruto, né? Cristo, ele é o contraponto daquilo que ocorreu lá no Éden, tá? No Gênesis 3, Satanás, ele colocou o fruto maldito dele no ventre de Eva. E Cristo, ele é o fruto bendito que está no ventre de Maria, que faz o contraponto, onde a semente maligna entrou no mundo. Cristo, ele é a semente bendita, a redenção, o caminho, o chamado segundo Adão por alguns, mas o último Adão, entendido como aquele que nos dá o caminho de volta, né? O caminho de redenção. Continuando os versos, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que foram ditas. E então Maria, ela faz uma oração muito linda, em que ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, ó poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Bom, o interessante aqui é que, após o nascimento de Cristo, nós sabemos que tem os sábios, que querem visitar e ver, contemplar ao Messias. Quem seriam esses sábios, né? Esses magos, muitas das vezes traduzido para nós, né? Da palavra magoi. Ela está ligado ao que? A astrólogos, a astrologia, que seria o estudo dos céus, como uma informação. Os céus, eles são um verdadeiro livro e escritura do Eterno. Esses conhecimentos, eles foram dados a Adão, a Enoque, aos grandes heróis da fé antigos.
em que as estrelas elas teriam padrões, figuras, em que eles nunca mais se esqueceriam, porque mesmo que eles não tivessem escritos, mesmo que eles estivessem em alguma ilha deserta, não importa onde, eles iriam se lembrar desses tipos de escritura colocada no firmamento, de acordo à questão dos alinhamentos das estrelas, as formas ali que seriam colocadas. E os signos hoje, ainda que muitos deles foram corrompidos, eles seriam o quê? Sinais de todo o tempo humano sendo contados naqueles signos. Vamos dar um exemplo. Como eu coloquei, o signo de Áries ele está relacionado ao tempo onde alguém seria sacrificado. Tá? Nós podemos, por exemplo, colocar a questão do signo de Leão, que depois eu vou estar falando mais à frente, está relacionado ao rei, à tribo de Judá. E existem signos principais dentro dessas regiões do firmamento, que eles demarcam tempos de toda a história humana, onde esse era o porquê. As tribos de Israel, que significavam essas tribos celestiais, tá, dos povos, dos seres celestiais que já antes habitavam com o Pai. Então aqui é uma sombra daquele mundo de cima. Existiam 4 tribos principais, no caso de Ruben, Efraim, Judá e Dan. E inclusive a tribo de Dan, ela está ligada ao signo, antigamente era colocado como uma águia, depois o signo de Escorpião ele era uma águia antigamente. Então você também consegue relacionar com os seres viventes. Lá eles têm ênfase nesse signo, que seria o signo de Touro, Aquário, Leão e esse signo que era a águia, e no caso hoje nós conhecemos por Escorpião. Mas mais precisamente seria o signo de Serpentário. Tá? Mas isso seria um assunto para uma outra live que eu iria colocar aqui para vocês. Como seriam essas escrituras no céu? Como nós poderíamos entender cada signo, o que eles representariam dentro da própria história bíblica, e que os povos, alguns deles, eles trocaram algumas imagens e mudaram alguns conceitos, mas a gente consegue entender bastante padrão, bastante coisa que nós podemos identificar ainda assim nas escrituras. Isso não quer dizer, tá, pessoal, que vocês vão pegar revistinhas de horóscopo e vão ficar ali consultando que cor que você vai ter que vestir hoje ou algo do tipo, tá? Isso são conhecimentos que estão relacionados a nós, que aguardamos nesses receptáculos chamados estrelas, que eles fazem parte de toda essa catraca celestial para o nascimento de um ser. E é isso que ocorreu justamente, por exemplo, com Cristo, e que eu vou colocar aqui para vocês o porquê é 11 de setembro, a data dele segundo o calendário gregoriano. Então esses sábios, eles estudavam toda essa questão, eles eram astrólogos, esses chamados magoi, e eles conheciam as profecias de Daniel e sabiam que a contagem ela se dava exatamente nessa época. Só que eles apareceram apenas próximo a 2 anos depois que o Messias ele tinha nascido. Muitas das pessoas colocam nos presépios já a figura de Cristo, mas como se fosse recém-nascido e já colocam ali as figuras deles, né? Mas em realidade eles foram muito mais tarde ver o Salvador, né? Mas ainda criança. E Herodes, o rei Herodes, que ele era um idumeu. O que seria um idumeu? Um outro termo para edomita. Ou seja, ele era semente da serpente. Né? Geralmente, a semente da serpente sempre adentro que nas linhagens reais. O que eram os edomitas? Eles eram de Edom, descendentes de Esaú. Esaú, ele, inclusive, os edomitas foram inimigos de Israel. E ele, inclusive a palavra Edom tem a ver com vermelho, tá? Que está até relacionado com partes simbólicas de Apocalipse 12, onde é um dragão vermelho que quer devorar a criança, né? Mas isso são símbolos que vão do micro ao macro. Mas continuando, ele vendo que esses sábios procuravam por esse que eles mencionam que ele era o Salvador, que ele era o rei, ele também conhecendo toda essa questão das profecias, sendo a semente maligna, então ele entendeu que o Messias já havia vindo. Então aquilo era o quê? Algo ruim para o trono dele e como semente do maligno. Então o que ele fez? Mandou matar as crianças, né, que tinham próximo de 2 anos. Então nós podemos ver que esses astrólogos, tá, na tradição, ela está ligada geralmente com o número de 3. Né? Por que eles colocam 3? Que 3 dessas pessoas foram? Porque eles colocaram 3 presentes para eles. E Cristo, vale lembrar que eles
se refugiaram longe das garras do rei, né, para que Cristo ele não fosse morto. E aí, quando esses astrólogos chegaram a ele já tinha a idade, né, não já de recém-nascido, e é colocado esses três presentes. Então, muitas das vezes as pessoas associam essa questão com três figuras, por causa da quantidade de presentes. Que, no caso, eles deram ouro, incenso e mirra. Então, as figuras sempre são relacionadas a três pessoas. Nós não podemos saber quanto é, né? Mas, inclusive, olhando os presentes, eles têm símbolos, né? Como o ouro, a divindade. Inclusive, ele é um ótimo condutor elétrico, né? O incenso tem relação com o sacerdócio. Inclusive, vale lembrar que a fumaça também está ligada a essa questão energética. Os sacerdotes, né, eram administradores de energia. E a fumaça ela é um excelente condutor elétrico. Sabiam disso? A mirra, que tem a ver com embalsamento, ou seja, sacrifício. Tá? Também está relacionado a um isolante elétrico. Tá? Só que isso eu vou falar um outro dia sobre detalhes na questão da morte de Cristo e tem a ver também com os ritos antigos de múmias e néfilins, etc. Não seria o caso para hoje, para que isso não se estenda muito. Mas é interessante que os presentes, eles ressaltam a divindade do Messias, tá? Ele é Deus, ele é filho de Deus, e um filho de Deus, ele não vai ser um peixe, nem um urso, né, como eu digo, mas ele é divino. Por isso que em João 1 é dito que ele era Deus. Não o Pai, tá, pessoal? Vale sempre ressaltar isso. As pessoas ainda confundiram isso porque a Igreja Católica transformou Cristo no Deus Pai. Isso é um grande erro, ela transformou ele assim. Mas ele é filho de Deus, um ser divino. Ele é sacerdote, tá? O incenso ele mostra isso, ele como um sacerdote. E a questão do sacrifício, da mirra. Então, João Batista ele é 6 meses mais velho que o Messias. Né? E Maria engravidou divinamente de Jesus em dezembro. 9 meses depois ele nasceu, ou seja, setembro. Em 326 depois de Cristo, Constantino ele pegou e mudou essa questão. Ele começou a fazer o sincretismo da festa chamada Saturnália, que é uma festa pagã, e ele colocou que o nascimento de Cristo, não sendo em setembro, seria o quê? Em dezembro. Se você, inclusive, quiser um pouquinho mais de informações sobre essa questão da Saturnália, eu tenho um vídeo aqui no canal, só que ele foi censurado. Mas se você entrar pelo teu perfil, você consegue acessá-lo. Ele fala da Saturnália, do mundo antediluviano, e várias questões do que seria isso, qual o significado dessa Saturnália. Né? Aí tem ligação com Caim, com Lilith, tá? Com Nimrod, e etc. Então, voltando ao Messias, ele nasceu na festa das trombetas, ele morreu na Páscoa, ele foi enterrado na festa dos pães asmos, ressuscitou naquilo que seria primícias, porque ele inicia essas primícias, ou seja, ele é o primogênito dos mortos, eu até coloquei na live passada, ele é o início disso, e aí tem os 144 mil dessa colheita que é levada como primícia com ele. Tá? E ele iniciou, ou seja, batizou a igreja em Pentecostes. Então está tudo relacionado com as festas judaicas e as datas das festas judaicas. É isso que eu quero ressaltar, que as pessoas precisam entender. E em Pentecostes, o Espírito Santo, ou seja, a Rua HaKodesh, foi deixada para nós. Inclusive, é bem interessante isso, voltando a essa questão, ele disse que não ficaríamos órfãos. E nós temos nosso Pai, obviamente. Nós recebemos ao Filho. Mas, nesse período de Pentecostes, inicia o que seria o ministério ou parte da Rua HaKodesh, do Espírito Santo. Por isso que ele diz, vocês não ficarão órfãos. Ou seja, isso tem a ver com aquilo que é chamado de mistério da Mãe Celestial, ou ministério, tá? Da Mãe Celestial. E isso, Paulo ele fala, né, da qual nós somos filhos. Isso está em Gálatas 4, 26. Também coloco aqui para vocês, não fazendo aquela propaganda do meu próprio canal, né, sendo chato, mas quando eu já tenho alguns materiais aqui, por isso que eu peço para que a pessoa ela assista o material antigo, para que eu não tenha que repetir tantas vezes tais questões. Tem um vídeo aqui que se chama O Segredo de Elohim, e lá vocês vão entender um pouquinho disso. Tá? Que Paulo ele fala sobre a Jerusalém, né, como nossa mãe. Então, inclusive, vale lembrar que no batismo de Cristo,
Lucas 3, do verso 21 a 23, diz o seguinte: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, ou seja, há um portal dimensional aí. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu e dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, tá? Sendo como filho de José e José de Eli. É interessante aqui a data, tá? Que Cristo ele foi batizado. Aqui há um sinal também dos céus, o Pai e a Ruach HaKodesh, tá? Não é à toa que aparece ali, tá, pessoal? Como pai e mãe contemplando, digamos, a Cristo. Agora vamos para Apocalipse 12 para a gente começar a entender melhor a ligação sobre a data. Diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, no verso 1, tá? Eu vou ler o verso 1 até o 4. Um dia eu vou fazer uma live só sobre Apocalipse 12, como um resumo de toda a história humana ali naquele capítulo. E toda a questão da igreja, Israel, é muito profundo isso. Na verdade, ele vem colocando coisas dos céus, depois Israel e a igreja, a continuação, nós como a semente bendita. E tem pregadores que pegam e falam que a mulher já vestida aqui de sol já seria a igreja, e a igreja aqui estaria gerando a Cristo. Gente, na verdade, nós somos gerados através de Cristo. Exatamente como de Adão saiu a mulher, nós saímos de Cristo. E não Cristo saiu de nós. Isso aí o pessoal não tem muita noção do que eles estudam. Os cursos de teologia, eles são, sinceramente, pessoal, eu pego no pé e pego pesado, eles são muito ruins. Hoje eu vejo como a teologia, ela formatou a cabeça dessas pessoas, e ela troca toda a simbologia e formata essas pessoas e fala: o seu entendimento é esse aqui. E eles tiraram o entendimento real judaico, hebraico, que seria o Pardês, que é o sistema de literalidade, simbologia, associação e segredo. É assim que se interpreta a Escritura. Então vamos lá. Apocalipse 12 diz o seguinte: Viu-se um grande sinal no céu. Lembre-se daquilo que eu li lá no início, sobre Gênesis. Uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Então vamos já decodificando isso. O que seria essa mulher, pessoal? A Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Vestida de sol, tá? Tem a ver com a glória de Deus. O sol da justiça. E a lua debaixo dos seus pés. A lua tem a ver com o aspecto, inclusive o sol com o aspecto masculino, e a lua com o aspecto feminino. Inclusive a lua tem a ver com a lei, com os tempos, e toda a questão do ciclo menstrual da mulher, antigamente, era tudo muito regulado e muito certinho, sempre estava relacionado com a lua. O Shabatot, por exemplo, o Shabat, né, os sábados, eles, que não seria sábado, mas vou traduzir assim, eles estão relacionados também a essas questões da lua, para que certas fases, elas tivessem sua energia específica nesses dias de repouso. E uma coroa de 12 estrelas, que seriam as tribos celestiais, tá, como símbolos, essa questão do firmamento sobre ela. E estava grávida, e gritava com dores de parto, e com ânsias de dar à luz. Tá, porque a Ruach HaKodesh é aquilo que nos faz nascer de novo. É dessa parte criativa que o Eterno ele faz com que os seres nasçam. E aqui tem uma segunda parte de sinal que diz o seguinte: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Isso aqui está relacionado, pessoal, com as questões celestiais. Satanás, 7 entidades principais, que são reis, tá? Por isso a questão de 7 diademas, às vezes é traduzido por coroas. E a questão dos 10 chifres, também outras 10 entidades. Isso também se fez como sinal nos céus, como relacionado a uma constelação. Eu vou estar dizendo para vocês a questão da constelação. A constelação de Draco, tá? E a sua cauda levava após si terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. E aqui, toda essa passagem ela vai trazendo já um contexto para quando o Messias ele vem de lá dos céus, ele começa a vir aqui para este mundo, para nascer. Tá? E todas essas questões seriam o seguinte, pessoal. O símbolo da mulher é o signo de virgem,
que ele é um signo muito antigo e ele foi mantido na maioria das culturas, sim, foi guardado como a figura de uma mulher. A questão de Sol e Lua e todos esses corpos celestes, eles fazem essa interação para trazer um ser para cá. A coroa de 12 estrelas é porque acima do signo de Virgem, depois eu vou estar explicando, existe o signo de Leão e o número de estrelas, junto com outras estrelas errantes, formam um número de 12. E inclusive a constelação de Draco estava próxima ali. E nos céus existem os desenhos. Seria uma live somente para isso. Para explicar, principalmente na questão a live que eu vou falar sobre Apocalipse 12 e sobre arqueastronomia e sobre como se dá essa questão das estrelas. Então eu estaria explicando signo por signo como está escrito a história humana e por que alguns signos são mantidos, e nós vemos sempre essas figuras de dragão, de serpente, de mulher, de leão, de guerreiro. O que seria esse entendimento, tá? E relacionado à constelação de Órion e a rachadura daquele firmamento, tá? Onde ali rachou, tem a ver com o dilúvio, e no segmento desse capítulo, que eu não vou aqui continuar lendo para vocês, tem toda uma questão dessa água lançada, né, da boca do dragão, tem tudo a ver com o dilúvio, com a guerra nos céus, e também na questão aqui do povo de Israel, porque as coisas que ocorreram aqui nesse mundo, elas são sempre uma espécie de repetição, de um ciclo, de uma sombra de coisas que ocorreram no céu. Então nós temos a questão da abertura do Mar Vermelho, e às vezes ouço pregadores assim, interpretando todos esses textos, e eles decaem realmente em erros por não entenderem todas essas simbologias e todos esses paralelos que se dão do céu para cá. Então, a palavra grega, sinal, né, ela está ali, e ela está relacionada ao quê? Vamos agora trazer isso para o contexto do nascimento de Cristo, tá? O signo de Virgem, etc. Quando Maria, né, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz Jesus Cristo, a Yeshua, nosso Messias. E a palavra de Deus, ela está o quê? Escrita nesses céus, tá? No firmamento e nas estrelas. Aquilo que nós chamamos de signos do zodíaco, eles não eram originalmente usados na astrologia da maneira que nós fazemos hoje, né? Ou, nós não, né? Mas as pessoas que não têm conhecimento acabam usando isso dessa maneira, né? Como para tirar sortes e ver todas essas questões, né? Existe sim, pessoal, separações mediante ao temperamento das pessoas, as características, porque quando os anjos caídos, principalmente na época antediluviana, eles ensinaram alguns padrões para as pessoas, e elas sabiam que as pessoas nascidas em determinadas épocas possuem características e peculiaridades. E sabendo isso, sendo revelado esses tipos de segredos, muitas das pessoas que possuíam esse conhecimento buscavam fazer com que certos filhos nascessem em tais épocas para que eles herdassem tais características. E isso, na verdade, é uma forma de tentar burlar o sistema natural das coisas que Deus ele colocou para espalhar as peculiaridades, os dons e as características dos filhos dele na Terra. Por isso que ninguém é igual a todo mundo, nem todos são iguais, porque o Eterno ele fez assim mesmo. Imagine que todos fossem, todos nós fôssemos iguaizinhos, em temperamento e questões do tipo, né? Não haveria uma interação, haveria inclusive, se diferente, já há guerra, imagine pessoas iguais, né? Então, Deus ele fez da maneira correta para que os filhos dele fossem espalhados mediante a essas características. Nós podemos perceber, inclusive, essas características nas tribos, tá? Muito claramente, as bênçãos que Jacó lhe dá para cada tribo. Os apóstolos eles mostravam também características, temperamentos muito diferentes um do outro. E o Eterno ele vai trabalhando com cada um e usando cada um mediante a esses dons que ele deu a cada um e colocou cada um aqui. Então, sinta-se feliz com quem você é. E nunca saia desse tipo de característica que Deus ele te deu. Mas para isso você vai ter que unir esse caráter de Deus com as coisas que ele te deu, entender qual é a sua função aqui, e aí sim você vai aplicar no seu dia a dia, né? Então, esses signos, eles significavam o quê? Características da vida. E, inclusive, ministérios das questões da história humana, inclusive da realeza, da vinda do Messias, a realeza de Jesus Cristo, tá? Que é o Salvador, que é o Messias, o Filho de Deus. O sinal da mulher, que é a Bíblia, no caso ela se refere ali, é a constelação de Virgem, ou seja, ligada a Ruach HaKodesh, e a Maria. E o Apocalipse 12, ele afirma ainda que a mulher estava vestida com o sol, ou seja, um corpo celestial.
o Sol entra no meio do corpo, entre o pescoço, que seria mais ou menos o pescoço, e os joelhos da constelação de Virgem, vestindo-a com o Sol. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando você pega, inclusive, um programa chamado Stellarium, e você começa a ver como era o céu visto naquela região de Israel, da Palestina, no ano de -3 a.C., alguns colocam -2, não contando o ano 0, e etc. Inclusive, em todos esses anos, houveram vários tipos de conjunções, mas em especial o ano -3 é quando nós vemos essa questão que eu estou falando aqui para vocês, dos signos, né, dos quais eles eram esses sinais, dos quais os magoi, ou seja, os astrólogos, eles já conheciam e estão ligados à profecia da vinda de Cristo. Então esse Sol ele entra no meio do corpo, entre o pescoço e os joelhos da constelação de Virgem, como que vestindo-a por Sol. Tá? Aproximadamente, dentro dos estudos, se percebeu que ele faz isso durante 21 dias, tá? Durante esses anos, próximos a esses anos aqui, quando você pesquisa, a gente tem hoje programas que a gente consegue fazer essa simulação, inclusive perceber isso. Tá? E o Sol ele esteve nessa posição do dia 27 de agosto a 15 de setembro. No Apocalipse a gente consegue também ver que fala que a Lua estava sob seus pés. Então com esses dois detalhes a gente também consegue localizar a data do nascimento de Cristo, com mais precisão ainda. No dia -3, né, antes de Cristo, o Sol e a Lua, em Virgem, eles ocorreram apenas um dia. E esse dia foi exatamente o dia 11 de setembro. A configuração do Sol e da Lua, que era visível nessa região da Palestina, entre o pôr do Sol e o pôr da Lua, no período de crepúsculo, que a gente chama de noite na Bíblia, né, ele se dá mais ou menos entre as 18 horas e 18 minutos e 19 horas e 39 minutos. Então se entendeu que o nascimento de Cristo, ele se deu por volta dessa hora. Tá? É muito interessante, muito profundo isso. Então Cristo ele nasce no 11 de setembro de -3 a.C., alguns colocam -2. Existem também alguns estudos de pessoas que tentam colocar -7, -5, mas essa aqui é a data que a maioria dos estudiosos, de maneira unânime, tá? Isso aqui não sou eu, tá, pessoal, que tive revelação, né? Mas simplesmente através de estudar muito, mas sim compreender toda essa simbologia e de que a Escritura ela possui algumas coisas que a teologia não te ensinou, como no caso os sinais que estão relacionados ao firmamento, às estrelas, ao Sol e à Lua. Então a gente consegue ver que isso é verossímil, que isso é a forma que se interpreta todas essas questões. Né? Então a gente consegue saber, surpreendentemente, que isso corresponde ao quê? A um 1º de Tishrei, no calendário judaico. Que são as datas que eu coloquei ali em cima, dos quais eu coloquei ali a questão das trombetas, tá? Todos esses tipos de detalhes, né? Que é o 1º dia do Festival da Festa das Trombetas. Né? Que é algo muito significativo, é algo muito, muito belo, muito, muito profundo. Tá? E também tudo isso está ligado ao signo que está ali em interação com o signo de Virgem, que é o signo de Leão, que está ligado à tribo de Judá, onde existem essas estrelas errantes, então as estrelas do signo de Leão, e com a estrela principal, que é chamada de Regulus, e a estrela errante chamada Júpiter. Júpiter é uma estrela errante que sempre esteve relacionada à figura de Cristo. E é interessante que de tudo aqui que eu vou estar falando, tem uma estrela errante que ela não participou absolutamente em nada disso. E é a estrela de Saturno, que sempre esteve ligada a Satanás. Isso é bem interessante. Ou seja, a questão do nascimento de Cristo e toda a interação desses corpos celestes como sinais e como forma para que ele tivesse vindo aqui, Saturno não participou. Isso é bem interessante. Então, pessoal, inclusive a gente consegue ver alinhamentos anteriores a essa data que foi feita, como por exemplo, exatamente um mês antes, em 12 de agosto, a gente conseguia ver a conjunção de Júpiter. Ou seja, já havia uma preparação de todos esses corpos celestes, e cada um ele tem uma função. Tá? No mundo pagão, eles atribuíam muitas das vezes a deuses, eles ficavam adorando a isso. Isso é um grande erro. Tá? Só que o Pai, ele criou sim essas estrelas errantes, e elas têm questões frequenciais, sonoras, ressonantes, energéticas, que elas sim trabalham principalmente na questão de nascimento dos seres.
Esse é porque os povos eles sempre ficavam muito preocupados com isso, principalmente povos em que havia semente da serpente. Então, para que nascesse certos tipos de nefilins, de reis, de autoridades para eles, eles ficavam olhando isso e colocando seus monumentos também de maneira suscetível à energia de certos tipos de alinhamentos, de estrelas do firmamento e de alguns corpos celestes desses, como por exemplo a estrela errante Vênus. Então, por exemplo, Júpiter ele é entendido como energia masculina dentro desse mundo astrológico e Vênus como energia feminina, criativa. Isso é porque, inclusive, eu já comentei com vocês que Satanás, quando nós percebemos na passagem de Ezequiel 28, Isaías 14, Ezequiel 31, toda a questão de árvores, de ele ser o aferidor da medida, ele era um sacerdote, né, como eu já coloquei em outras lives aqui, e ele controlava, ele é chamado de filho da alva, tá? Ou seja, filho de Vênus. Isso é muito interessante, tá? Porque essa questão da estrela d'alva está relacionada à estrela Vênus, e porque ele tinha o controle da questão criativa dos anjos, da questão reprodutiva, do qual eu vou estar colocando um dia para vocês e falar sobre a sexualidade nos céus. Então, você percebe já que um mês antes, todas essas estrelas errantes já começavam a se alinhar. Tá? E em 11 de setembro também ocorreu o quê? Uma lua nova, que representa o ano judaico e a questão ali do jubileu. Tá? Então a gente consegue ter todos esses pontos alinhados e linkados de uma maneira muito, muito interessante em relação à cultura hebraica, a esse conhecimento astrológico, do qual você pode até conferir dentro dos programas que eles nos deram até os dias de hoje, e do qual, não coincidentemente, mas de uma maneira para profanar e para desafiar, eles colocaram e fizeram o tal ritual daquilo que ocorreu nas Torres Gêmeas. Então a gente consegue perceber que eles querem fazer o quê? Uma afronta. Como inverter aquilo que está relacionado a uma bênção, dentro do nosso calendário gregoriano, por exemplo, né, que a gente fala 11 de setembro, mas é um 1º de Tishrei, e eles, o quê? Fazem uma inversão, profanam aquilo. Né? Eu não vou falar aqui que vocês têm que comemorar aniversário, e que agora isso aqui será um feriado para nós. Só que, na verdade, isso sim é uma festa, o quê? Dos hebreus, uma festa judaica. E as 7 festas judaicas principais, mesmo que nós, como cristãos, tenhamos perdido toda essa raiz hebraica que nós deveríamos resgatar, e sim, isso sim guardarmos, no mundo macro, tá? no nosso reino terra, e os corpos celestes, né, o firmamento, eles celebram. Eles estão ali alinhados, e por isso que até os dias de hoje, ali está escrita a história, e ali é colocado o quê? Toda essa interação, a questão das datas ali é imutável. Se eu colocar uma pessoa numa ilha deserta e ela quiser saber o Shabá, ela consegue, através da questão da lua. Se ela quiser saber quando está terminando e iniciando o ano, ela consegue, através da questão do sol. E ela sabe qual época do ano é, também, pela questão das estrelas. Essa era a sabedoria antiga. Hoje não, hoje nós não sabemos nada disso. Nos colocam lá, a gente não sabe. Então isso aí é imutável, né? Por isso que eu sempre falo da questão do calendário enoquiano, lunisolar, estelar. Sobre a questão da própria constelação de Virgem, a estrela principal é Spica, que tem a ver com espiga, relacionada à colheita, né? Ao milho. E também ela estava alinhada nessa data, tá? Existem várias estrelas errantes ali. Então as 9 estrelas do signo de Leão, principalmente Régulos, a estrela errante chamada Mercúrio, Marte, Vênus, Sol, Júpiter, como esse planeta rei, a Lua, todos eles fizeram o quê? Um alinhamento incrível, mostrando que os sinais eles são o quê? Para serem observados. E é isso que os antigos fizeram e sabiam sobre o nascimento de Cristo. Então, pessoal, isso se dá numa contagem do calendário nosso, gregoriano, que a gente usa atualmente, no 11 de setembro. Então esse é o porquê do ataque das Torres Gêmeas. Inclusive, na capa aqui do vídeo, eu coloquei ali, vocês vão ver em numerais romanos, o número 9 e o 11, porque esse tipo de simbologia, ela foi usada em anéis dos jesuítas, que apresentavam o numeral romano 9 e 11. Por quê? Porque eles já conheciam no calendário gregoriano, isso é bem interessante, eles conheciam a data do nascimento de Cristo.
Agora, por que eles mudaram o nascimento para 25 de dezembro? Por quê? Porque aquilo é uma corruptela, né? Uma inversão do nascimento de Cristo, do qual realmente apontaria o quê? Para festivais pagãos, ligados a cultos de fertilidade antigos. Geralmente a gente pode colocar, inclusive nas datas ali de fevereiro, março, início de março, mas principalmente fevereiro, que inclusive nós temos o quê? O lixo do carnaval aqui, onde muitas crianças nascem nesse carnaval, né? Porque é uma festa fútil, uma festa onde o sexo é livre e muitas pessoas ali se unem, nem se protegem e ainda acabam tendo crianças. E se você analisar a data que essas crianças nasceriam, elas seriam o quê? Nos meses do fim do ano, que seria novembro ou dezembro. Tá? Que até está ligado a certos signos, dos quais os pagãos eles preferiam que as pessoas nascessem. Tá? Mas eu não quero dar muita ênfase em falar nisso, porque tem pessoas que aí vão pensar, então o meu signo é ruim, a data do meu nascimento é ruim, a minha tribo é ruim. Não, pessoal. Mas quando algo é feito de maneira profana, sim, existe a questão das duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. Então, os pagãos, eles sempre usavam de certos tipos de ritos de fertilidade, com pessoas de genética específica, em datas específicas, para que todos esses alinhamentos celestes pudessem puxar seres malignos específicos para eles, dos quais eles tornariam esses como reis ou sacerdotes, como tipo de falsos de profetas para eles, em suas funções respectivas. É isso que os anjos caídos ensinaram a eles. Isso o porquê de muitos monumentos antigos, etc. Então, por isso que você vê a relação de várias divindades pagãs que nasceram o quê? Nessa data, eles colocam que nasceram em dezembro, e principalmente 25 de dezembro, em plena Saturnália. Como, por exemplo, Horus, Mitra, Nimrod. E aí tem aquele pessoal, por exemplo, do Zeitgeist, que é uma galera que diz que Cristo, na verdade, seria uma imitação desses deuses antigos. Por causa do padrão também, que eles sabiam que havia uma espécie de mulher, de uma virgem, e um filho prometido que viria aqui. Mas por quê? Porque Satanás ele sempre tentou se antecipar em relação à profecia. Ele está sempre mudando o quê? Aquilo que está profetizado, ele está tentando mudar o tempo. Ele está tentando usurpar e colocar aquilo que ele perdeu. Ele já foi um primogênito, e ele perdeu isso. E aí ele quer colocar esses filhos malignos, que estão relacionados a essas cabeças da besta, e essas estrelas, esses chifres, que depois vou estar me aprofundando com vocês um outro dia. E por isso que essas entidades como Horus, Mitra, a figura de Nimrod, do qual inclusive nós temos o relato literal, né? Nimrod ele existiu na escritura. Ele é um desses anti-messias, que eu entendo como cabeças da besta. Eu vou até aqui colocar como curiosidade para vocês, dentro do que eu estudo, o que seriam as 7 cabeças principais. Eu compreendo que está relacionado a Caim, a Nimrod. Eu ainda estou estudando exatamente qual seria esse faraó, tá, do Êxodo, mas é aquele que justamente Moisés ele batalhou contra. A figura de Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Nero, e aí existe uma 7ª cabeça que eu entendo que está para vir no nosso tempo. Então essas são as figuras que eu percebo que a escritura ela mostra ali, dá uma ênfase muito específica, relacionando a questão da estátua de Daniel, as profecias, o bode ali também, nas profecias de Daniel, a Nero também relacionado ao 666, o faraó do Êxodo, a figura de Nimrod também como um grande protótipo e pré-figura de um anticristo já anterior, uma dessas cabeças, né? E a figura de Caim como um primogênito maligno já no Gênesis, que a maioria dos cristãos desconhecem. E então, pessoal, eu vou tratar num outro dia sobre Apocalipse 12, a constelação de Draco, Virgem, Leão, Órion, e a interpretação inteirinha de Apocalipse 12, para que isso não fique muito cansativo para vocês. Tá? E vou abrir aqui um pequeno espaço para a gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta, então vou dar uma olhada agora no chat. Deixa eu olhar aqui. Entrar aqui, pessoal. Me perdoem que eu não tinha nem aberto aqui. Eu uso o programa aqui, o StreamYard, então vou entrar agora aqui para observar o chat. Espero que tenha
sido de informações preciosas aí para vocês. Vamos ver as perguntas aqui. Jesus é o líder da tribo celestial de Leão? Ele está relacionado à tribo de Leão. Na verdade, ele é líder hoje de todas as tribos. Ele é o nosso rei, né? Samuel, existe pessoas em outra dimensão? Bom, se você analisar que o mundo espiritual ele é uma outra dimensão, obviamente existem pessoas sim em outra dimensão. Os mortos estão em outra dimensão. Né? Os demônios estão em outra dimensão, interdimensional. Né? Uma dimensão simultânea. Tá? Vamos ver alguma outra coisa. Como é o nome do Espírito Santo, a Ruach HaKodesh? Bom, quando você analisa no livro de Provérbios, ele é chamado de Horma, ou sabedoria. Samuel, a Igreja Católica usa Maria como mãe celestial. Eles fizeram um trocadilho. Errado isso, né? Ela está mais para um sincretismo daquilo que é chamado de Rainha dos Céus, que eu preciso realmente explicar todos esses assuntos para vocês, porque a própria questão que eu falo aqui do aspecto feminino, tá? Dentro do Pai, o Espírito Santo, Cristo, a família de anjos, etc. Para que vocês compreendam, existem as figuras o quê? Profanas. E quem seriam essas figuras profanas? Elas são literais. Tá? Existe uma figura, inclusive, que ela usa essa mesma expressão para ela. Ela se denomina o quê? Sofia, sabedoria. Deusa Diana, Lilith, Semiramis. Porque existiu também uma figura feminina que ela caiu. E ela é a mãe das abominações. Vamos ver outra questão. Samuel, fale sobre o espiritismo. Bom, sobre essa religião, sobre esse entendimento deles, né? Seria para estar falando numa live só, para tratar com isso. Tratar, inclusive, com respeito a essas pessoas. Não que eu concorde jamais com as coisas que eles ensinam. Podem haver uma outra coisa que até tenham princípios. Algumas coisas cristãs, fazem caridade, mas seria para tratar e conversar com essas pessoas. Mas chamá-las para o verdadeiro evangelho. Tá. Vamos mais alguma questão que o pessoal está colocando? Alguém até coloca, a pessoa que vai ter em si o espírito do anticristo provavelmente vai ter nascido num mês de dezembro? Olha, é possível, tá? Essas questões, eles com certeza eles fazem baseados em datas, em alinhamentos. Pelos tempos que nós estamos vivendo, eu não sei se essa pessoa já está na Terra. Pode ser que façamos parte dessa geração, então ele já está na Terra. E tenha certeza que há uma linhagem específica e a data específica para esse ser nascer. Pode ser que por todas essas figuras pagãs apontarem para o mês de dezembro, do qual na verdade Maria foi fecundada nesse mês. Pode haver sim a possibilidade de que, no caso, o anticristo ele venha a nascer nessa data. Algumas pessoas aqui uma pessoa aqui perguntou também se eu penso que as Torres Gêmeas têm alguma relação com as Escrituras. Seria de analisar mais detalhadamente, sabe? Porque eu nunca parei para ver essa relação com as Torres Gêmeas. Se é possível encontrar isso nas Escrituras. Então, aí eu não tenho muito o que dizer sobre isso, tá? Vamos ver. Algumas pessoas aqui falando se o Jared Kushner ele se encaixa na figura do anticristo. Algo que é importante salientar para vocês, pessoal, é que não fiquem buscando nas pessoas, no meio político, de governos, aí, de religião, etc., colocar quem seria
nós saberemos, tá? Todos os textos, até mesmo textos apócrifos, mas a Escritura, ela fala que nós saberemos, nós veremos. Então, o Pai ele vai nos dar o discernimento e a sabedoria para saber quando essa figura final ela aparecer. Quando ela aparecer, a gente vai saber. Né? A gente vai ter a testificação disso. Então, não fiquem buscando nos que já estão por aí, fiquem tentando identificar isso. Né? Não fiquem fazendo isso, que inclusive faz com que as pessoas que falem sobre esses assuntos, mesmo que elas façam isso na sua inocência, caiam em descrédito. A pessoa fica lá falando, é o Barack Obama, Netanyahu, João Paulo II, que já morreu, né, e aí colocam que é o Papa Francisco. Essas figuras, com certeza, eu vejo que, por exemplo, a Igreja Católica ela vai ter parte com isso, porque nós sabemos que ela tem relação com a questão da Roma, né, obviamente, e uma extensão desse império que vem até nós, mas nós sabemos que está ligado aos senhores do mundo. E todas as peças serão usadas para que todas essas questões ocorram, inclusive os muçulmanos também. Eles fazem parte de tudo isso. Mas não fiquem procurando se é o Trump ou algo do tipo, tá? O Macron, né? O Macron está na moda hoje, né? Falar que ele é o anticristo. Esperemos que a gente vai ter o discernimento, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta aqui? Me perguntaram sobre a questão da novilha vermelha. Eles estão preparando isso, mas vamos esperar assim que as coisas aconteçam mesmo, para a gente apenas, nesse caso, não ficar apenas especulando e cair em descrédito. Né? Me perguntaram, a figura de Adão, ela pré-existiu? Sim, eu tenho entendimento que ela pré-existiu. Como esse primeiro, ele foi escolhido por uma questão hierárquica. Né? O segundo livro de Enoque o chama, inclusive, de anjo. E ele é colocado aqui, com certeza, como uma figura principal de todos aqueles heróis da fé que vieram. Hoje até alguém me perguntou, falou assim, por que Adão não parece estar mencionado na passagem de Hebreus sobre os heróis da fé? Mas, em realidade, aquela passagem ela não buscou esgotar os heróis da fé, ela apenas menciona alguns. Inclusive até alguns que nem são muito conhecidos pelos pregadores, mas são mencionados ali. Ela não buscou esgotar. Então não quer dizer que outras figuras que estão na própria Escritura não sejam desses heróis da fé. Mas eu entendo que esse grupo de elite, ele veio principalmente nos primeiros tempos, porque nesses primeiros tempos também ocorreu muito de seres malignos virem aqui também com força total. Por isso que eles batalharam bem contra mal, entendeu? Inclusive no mundo físico. Com verdadeiras guerras sangrentas, como por exemplo o livro de Josué, né? Ele é um livro bem assim, né? Relacionado com isso. Aqui está, Eva teve relação com a serpente? Sim, Eva ela teve relação com a serpente para que concebesse, não foi de outra maneira que ela ficou grávida. E por isso eu entendo que o Eterno ele colocou na passagem de Gênesis 3,15 e Gênesis 3,16, ele está falando ali com Satanás sobre a semente que ele havia colocado, e depois ele já coloca inclusive a sentença em Eva, o quê? Por ela estar grávida disso, ele fala, multiplicarei as dores de parto. E ela estava grávida de 2 sementes, mas isso não é algo muito conhecido pelos cristãos hoje, então até hoje eles estão apenas pensando numa fruta mordida e que o pai simplesmente expulsou Adão e Eva do paraíso e estamos aqui. Até estão falando aqui para que eu produza uma live falando sobre algo que é chamado de sabedoria hiperbórea, que é um tipo de conhecimento aí, né, que as pessoas falam, mas pessoal falam muitas coisas não bíblicas, bem heréticas, e seria assim, tem muitos movimentos e coisas que estão surgindo agora ligados a também coisas de extraterrestre, era de aquário, e fazem um tipo de salada muito ruim. Eu abordo aqui assuntos, pessoal, que eu sei também que são difíceis para a maioria dos cristãos, porque existem alguns tabus em algumas coisas, mas a minha base é totalmente aquilo que é a Escritura. E percebam que eu faço sim leituras de alguns livros apócrifos, mas geralmente são os mesmos, porque eu já li vários, e
Eu sempre busquei muito o filtro e tento me basear sempre no que seria o cânon etíope. O cânon etíope, dos judeus etíopes, da Etiópia. Ele sim tem o cânon e a noção correta dos livros. E existem muitos livros bons que ficaram, inclusive, no cânon ali católico e que os protestantes foram lá e arrancaram, né? E se passarem, creio que mais 200, 500 anos, daqui a pouco a Bíblia ficaria com 20 livros. Eles vão tirando. Mais alguma pergunta, pessoal? Até a pessoa que perguntou sobre a questão se Eva teve relação com a serpente, o fruto, ele não é a relação. O que ele está colocando aqui, mas Adão comeu do fruto? Sim, Adão ele comeu do fruto. Mas o fruto, ele proporcionava uma malícia em relação à questão sexual. Tá? Então, no caso, Adão, ele teve o fruto oferecido, mas por Eva. Alguns até tentam querer descredibilizar tal questão e falam, não foi, sim, então foi a serpente que deu o fruto a Adão, então Adão cometeu algum ato homossexual com a serpente? Não, nada a ver. Tá? Apenas foi Eva que ofereceu isso e os olhos de ambos se abriram, ou seja, despertou a questão da malícia que eles não possuíam. O capítulo anterior fala claramente isso, que eles não possuíam. E um dia eu vou estar fazendo sim uma live só sobre esse assunto, porque as pessoas também têm algumas dúvidas. Poderia fazer uma live sobre os fundamentos do arrebatamento? Sim, é necessário. É importante vocês saberem isso. Me perguntaram se eu faria uma live com o pastor Lamartine Pozella. Faria, claro. Mas não sei se ele vai querer. Porque geralmente os pastores, eu creio que eles não devem gostar muito de mim, né? Porque aquilo que eu coloco não é muito o que eles colocam, né? No sistema deles. Né? Perguntaram sobre ler o Apocalipse de Elias. Eu ainda estou estudando bastante, eu conheço ele há muito tempo, mas continuo estudando ele para analisar. Eu sempre estudo os livros apócrifos de uma maneira muito incisiva, e quando eu coloco aqui para vocês, podem ter certeza que ou as lacunas estão fechadas ou não, sabe? Eu busco com muito esmero fazer isso aí, filtrar muito, porque também existem algumas literaturas que elas não são boas, pessoal, são ruins, tá? Se o pessoal tem dificuldade para entender livros que já são conhecidos, né, por nós, no próprio cânon que a gente tem, imagine também outros livros que talvez não são de muito conhecimento, eles podem estar apresentando algum tipo de informação que a pessoa, por desconhecer, ela começa a confundir as coisas. Por exemplo, o terceiro de livro de Enoque, algumas pessoas fazendo a leitura dele chegaram a pensar que Metatron, por exemplo, seria uma figura como de Yeshua, como de Jesus, e não. Inclusive, eu não me lembro o capítulo, mas lá fala claramente que Metatron está abaixo de outros 7, 8 príncipes, ou seja, outros seres celestiais. Mesmo que ele, Metatron, Enoque, ele tem um grande status lá nos céus, ele não é o principal entre os seres celestiais. Acima dele estão ali Uriel, Rafael, Gabriel, Miguel, principalmente. Então, o livro de Melquisedeque, me perguntaram sobre o livro de Melquisedeque. Bom, eu conheço um dos livros, na verdade conheço outros, mas com esse mesmo título. Um deles, a pessoa que escreveu aquilo, ela realmente tinha vários conhecimentos, mas eu não entendo ele como um livro verossímil, tá? Porque tem algumas outras partes desse livro que elas, na verdade, são totalmente contraditórias em relação àquilo que eu estudei de toda a cultura hebraica. Por isso que eu sempre recomendo para vocês as literaturas enoquianas, o livro de Jazar, o Targum de Jerusalém, e alguns outros livros de conteúdo histórico e metafísico que os etíopes possuíam, como Quebra-Nagast, entre outros conhecimentos, entendeu? Existe o Proto-Evangelho de Tiago, são livros que eu recomendo, e a maioria desses eu já até coloquei lá no Telegram, e ainda estou fazendo leituras mais detalhadas de outros, para que eu possa colocar, mas sempre com esse critério de que essas escrituras, elas não venham a se contradizer ali. Você percebe a harmonia entre elas, né, em toda a cultura hebraica. Targum de Jerusalém, muito bom. Né? Perguntaram, o Sol é um portal? O Sol, ele é um portal e ele também é o corpo celeste principal que traz toda a questão do campo elétrico da Terra.
E ele é o que alimenta, na verdade, a maioria de todas as estrelas errantes, e está ligado também às estrelas do firmamento. E ele é o corpo principal, corpo celeste, que faz a questão da alimentação e essa interação elétrica e eletromagnética com os monumentos antigos. Me perguntaram aqui do canal Magneticamente. O canal Magneticamente ele foi deletado, pessoal. O trabalho que foi feito, ele não existe mais. Eu tenho meu trabalho aqui próprio e meu companheiro de trabalho tem o trabalho dele próprio. Ele tem a visão dele. Não somos inimigos, mas ele tem a visão dele e o canal não existe mais. O material que tinha lá, eu vou estar colocando aqui, de maneira mais até algumas coisas mais detalhadas, e o canal do Júlio também ele vai estar colocando lá. Então, mais alguma pergunta? Perguntaram, você se apropriou de elementos da Cabala judaica em sua formação teológica? Na verdade, a Cabala judaica, ela usa elementos da cultura hebraica. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas vão fazer uma associação. E, como eu disse, a Kabbalah não é ela um instrumento do mal. Né? É como uma espada. Uma espada ela pode ser usada por um anjo celestial. E essa espada também pode ser usada por um demônio. Então, cabe aí como você vai usar esse tipo de entendimento, entendeu? Como a própria escritura. Às vezes você pode usar ela para a própria lei do Eterno, ela foi colocada de uma maneira negativa por muitos que corromperam e transformaram muitas coisas num nível de legalismo que, na verdade, fazia com que as pessoas se afastassem de Deus e não se aproximassem dele. Inclusive perguntaram sobre o apócrifo de Adão e Eva. Tem algumas pessoas que já falaram para que eu fizesse essa leitura, eu conheço, já fiz várias leituras dele e tal. Não acho um bom apócrifo, eu creio que ele foi feito por cristãos ali no início do século, já com um conhecimento deturpado em várias questões. Mas algumas coisas você consegue ter uma sombra de informação, e quando eu leio um apócrifo que ele não é bom, o que eu faço? Eu leio da mesma maneira que eu leio uma mitologia de um povo comum, de um povo pagão, por exemplo. Né? Quando eu leio a história dos gregos, eu leio um apócrifo que eu vejo que ele é ruim, que ele se contradiz em várias questões, eu faço uma leitura dessa maneira, buscando talvez extrair alguma coisa boa, mas quando eu já vejo que ele é assim, eu já nem continuo a leitura. Uma pessoa que me perguntou, você não tem medo de sem querer estar dizendo uma heresia ao dizer que existe a sexualidade nos céus? Não, porque quando você estuda a Escritura a todo momento está falando de casamento. A Escritura é um livro do tempo, um livro que fala de genética, de ciência, e ele está falando de um grande casamento. E as pessoas, elas buscam fugir por tabus que foram criados na mente delas, que há gênero, há questões desse tipo, mas há questões muito profundas. Inclusive, na verdade, a Escritura, há passagens que talvez alguns até desconheçam, né? Mas ela tem umas linguagens muito fortes em alguns pontos, que inclusive eu já vi blogs, sites e canais de pessoas que não creem na Escritura, zombando e usando aquilo para denegrir a imagem do Criador, etc., porque ele usa expressões muito fortes, né, que inclusive estão ligadas à questão sexual, e elas mal sabem elas que o nosso mundo aqui é uma sombra das coisas de cima. As profecias seguirão as festas judaicas? Sim, com certeza. Ali é a nossa raiz, para que a gente possa ter a nossa diretriz. Tá? Bom, pessoal, eu creio que já está bom, está ficando tarde, e espero que as coisas aqui que foram colocadas, elas tenham elucidado bastante, vocês tenham entendido, tenham tido um viés diferente sobre a questão das escrituras, né, porque os céus, toda essa questão astrológica, tá, não quer dizer que nós vamos
hoje pegar a revistinha do João Bidu, revistinha de horóscopo e ficar consultando, mas existe sim uma realidade dentro do que seria o estudo dos corpos celestes como sinais, como tempos e etc. para nós, e que está vinculado ao nascimento de Cristo, numa festa das trombetas, e que tem uma simbologia muito bonita. E um dia eu vou estar falando aí com vocês do Apocalipse 12. Tá? Para terminar aqui, uma última pergunta que alguém me perguntou sobre o Shabat, né? Porque vocês falam sábado, mas na verdade é Shabat. Como fica essa lei no céu? É um repouso, pessoal. Vou adiantar algo brevemente para vocês. A lei do eterno, ela já é de lá. E o poder dele, ele é cíclico, ele é infinito. Mas para isso ele tem que ser respeitado um ciclo. E lá no reino dos céus existe um descanso, um repouso. E esse é o porquê as pessoas pensam que Deus está entrando numa espécie de contradição e fala, mas por que ele cessou? Por que ele repousa? Por que ele repousou? Porque é um ciclo a ser respeitado. Tá? A energia ela tem um fluxo e ela precisa ter esse ciclo respeitado. E ele colocou isso existe lá no céu já. E isso foi quebrado. Tá? Então, todos os mandamentos eles foram quebrados. Inclusive, eu hoje, agora, nesse momento, eu preciso descansar. Mas imagine o seguinte: trabalhe todos os dias da tua vida. Isso não vai ser saúde para você. Você vai estar se matando, aquilo é em vão, tá? Você vai estar se esquecendo da sua família, de você mesmo, tá? Do teu próximo e, inclusive, principalmente do Pai. Né? Mas é isso, pessoal. Eu creio que está bom. Agradeço demais pelo privilégio de ter vocês aqui. É uma honra ter vocês aqui sempre. Vocês são parte da minha família. As pessoas que eu amo muito e que eu sempre coloco nas minhas orações. Coloquem o canal Minha Vida também nas orações. E todas as pessoas aí que estão nessa batalha aí e que usam a internet como um meio para a gente poder propagar essas verdades nesses tempos difíceis. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer a todos vocês e deixar as minhas considerações finais aqui. E é isso. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz. Que o Eterno abençoe vocês. Uma boa noite, então. Shalom, shalom para vocês.